Fala pessoal, sou o Ederson. Bom, esse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre inferência de tipo para variável local, utilizando a palavra-chave var, incorporada no Java a partir da versão 10, tá? Esse vídeo aqui segue o mesmo objetivo do meu vídeo anterior, falando sobre Lombok. Aqui eu pretendo ajudar você na hora de codar utilizando var, levando em consideração boas práticas na sua utilidade, né? Então, aqui eu dividi esse vídeo em três partes, tá? Primeiro eu vou fazer um compilado bem resumido sobre o que é o var, né? O que é o conceito de inferência de tipo para variável local, sem entrar muito no detalhe, tá? Apenas um overview. Caso você precise de um detalhe bem refinado, você pode estar entrando nas documentações, que no final do vídeo aqui tem as referências que eu utilizei, tá? O segundo ponto que eu vou entrar de fato nas boas práticas, com exemplos a serem considerados, tá? Quando você for trabalhar com var. E a terceira parte eu vou falar um pouco mais pessoal sobre as minhas considerações finais, ok? Bom, como eu disse, no final do vídeo aí tem as referências que eu utilizei para fazer esse compilado resumido do que é o var. Você que já conhece o recurso, você pode se sentir tentado em avançar o vídeo para ir para as boas práticas, mas aconselho você assistir desde o início, porque para você entender de fato qual é a utilidade dele, talvez você não conheça mesmo, acha que conhece, mas não conhece. Então assista o vídeo do início ao final. Não seja aquele programador topetinho, né, que acha que sabe demais, mas sempre programa de menos, digamos assim. Então, assista do início ao final, ok? Bom, vamos fazer um resumão então. O que é, né? Bom, esse recurso, esse recurso de inferência de tipo para declarações de variáveis locais, ele foi introduzido a partir da versão 10 do Java, que foi lançado em 2018, utilizando a palavra-chave var. Então, isso proporciona você obter um código muito mais legível, reduzindo bastante aquele código clichê que era necessário anteriormente nas suas declarações, né, de variáveis locais. Bom, segundo a própria documentação, descreve lá em alguns tópicos que foi um recurso muito esperado pela comunidade Java, ok? E qual foi a motivação dos caras incorporar esse recurso no Java, né? Bom, o primeiro ponto que a gente observa nas discussões e na própria documentação é que existia uma grande reclamação na comunidade por código clichês, né, na hora de declarar variáveis locais, deixando aí o código com Java ainda mais verboso comparado a outras linguagens. Segundo ponto, com a necessidade de ter que declarar sempre o tipo explícito daquela variável que você está declarando, isso também dava liberdade para os desenvolvedores criarem código e expressões extremamente complexas, né, difícil de ler e entender. E terceiro ponto é que quase todas as linguagens tipadas estaticamente já possuíam o suporte para inferência de tipo para variáveis locais. Exemplo, o C++, o C Sharp, o Go e Scala. Beleza, mas que parada é essa? O que é isso? O que é essa inferência de tipo para variáveis locais? Bom, indo para o lado do Techniquez, um compiladão aqui, é que inferência de tipo a variável local são tipos de variáveis que podem ser inferidas pelos inicializadores, de acordo com o seu contexto. Então, galera, basicamente, a inferência de tipo, ela solicita que o compilador descubra quem é esse tipo, ao invés da gente ter que ir lá e declarar isso explicitamente. Bom, mas vamos para um exemplo aqui, que vai ficar bem claro o que isso aqui está nos dizendo. Bom, aqui é um exemplo do modo explícito e um exemplo com declaração utilizando o var. Então a gente vê que fica bem mais sucinto ali o código, bem mais claro. Você entende que aquela variável é realmente uma variável que o inicializador dela é um ArrayList e ela infere o tipo string ArrayList para a variável. Então você não precisa mais você pode omitir o tipo ali de list string do lado
direito, né? Então, essa é a ideia que a gente chama de inferência de tipo para variável local, que está incorporada no Java 10. Ok? Bem simples, né? Agora a gente tem que ter um cuidado aí com esse exemplo que eu mostrei anteriormente. Vamos ver aqui, olha, aqui essa declaração tem um probleminha bem sutil, que você pode se deparar na hora que você estiver codando aí. Aqui, quando a gente não passa nenhum argumento para os operadores de diamante, operador de diamante, eu nem sei se existe esse termo operador de diamante, que é esse sinal de maior e menor, mas eu vejo muita galera falando, definindo esse conjunto aqui como operador diamante. Então, não sei se é oficial, mas eu falo assim também. Quando você não informa aqui, dentro do operador diamante, o tipo, ou você não passa aqui como argumento no construtor genérico o tipo também dessa array list, com base em outro, por exemplo, ele aceita a inferência dos dois tipos, tá? Tanto você passando por aqui, no operador diamante, sei lá, uma string ou um, um, um parâmetro aqui no construtor genérico. Ele consegue inferir o tipo com base nesses dois construtores aqui, genéricos. Quando você não informa em nenhum deles, o que ele vai acontecer? Ele vai assumir que o valor, o tipo que ele vai atribuir por inferência a essa variável vai ser o tipo mais alto da hierarquia, ou seja, ele vai definir que isso aqui é um array de object. Então a sua variável vai ser inferida com o tipo object. Então, nesse caso aqui, você tem que tomar um pouquinho de cuidado sempre que for utilizar. Vou voltar o exemplo aqui atrás, como está aqui. No modo explícito, a gente não precisa informar, mas aqui no modo inferido, a gente tem que passar aqui. Ok? Beleza. Aqui eu fiz um pequeno histórico sobre inferência de tipo, tá? Inferência de tipo, galera, ela vem sendo assim, de forma bem limitada, ela vem sendo construída aí desde a versão 5 do Java. Então, desde quando a gente foi incorporada na versão 5 do Java, os métodos genéricos, a gente utiliza um pouco de inferência. Então, de forma limitada, essa inferência de tipo ela foi evoluindo de acordo com os lançamentos mais atuais do Java. Então, aqui eu vou mostrar um histórico dessa inferência que vem sendo evoluída a partir do Java e que a gente, desenvolvedor, a gente nunca nos preocupamos com isso, que aquilo lá era uma inferência de tipo que a gente estava utilizando e a gente nem sabia ou não observava, ok? Então vamos ver um exemplo com Java 5 aqui, o modo inferido e o modo explícito. Bom, aqui fica bem claro, acho que eu até deixo uma observação ali embaixo, que o primeiro exemplo, o modo inferido, é muito comum para nós, né, Dev. A gente sempre declara dessa forma. Muito poucas vezes eu vi pessoas utilizando o modo explícito, como está nesse exemplo, tá? Agora vamos evoluir um pouquinho aqui para o modo com Java 7. Bom, aqui a gente vê uma declaração de modo inferido e uma declaração de modo explícito, né? Bom, a gente sabe que, se eu não me engano, foi a partir do Java 7 ou 6. Bom, vocês comentem aí, mas eu acho que foi a partir do Java 7 que a gente não precisa mais declarar um array list da forma explícita como está ali, passando dentro do operador diamante o tipo string. A partir do Java 7 a gente pode omitir esses valores, né? Então, por inferência, ele sabe que o inicializador dele é do tipo string, com base na tipagem dele. Antes, no Java 6, não sei se é 6 ou 5, a gente era obrigado a declarar da forma explícita como está nesse exemplo. Mas eu acho que é a partir do Java 7 que esse recurso foi incorporado. E no Java 8 aqui, a gente vê também o modo inferido e o modo explícito, né? Fica claro para nós ali que a gente utiliza muito o exemplo do modo inferido do que o modo explícito ali. Então aqui foi um pequeno histórico passando por algumas versões do Java
para mostrar um pouquinho que esse modo inferido, ele teve uma iniciativa aqui no Java 5 e ele veio evoluindo até os dias atuais e passando essa inferência para declarações de variáveis locais também. Bom, agora sim, vamos partir um pouco para as boas práticas, que eu também concordo com tudo que eu estou dizendo aqui. O intuito disso é por ver muitos devs utilizando, por isso que no início do vídeo eu falei para você ver do início ao final, porque muitos devs experientes usam esse recurso, mas às vezes eles são induzidos a utilizarem de forma, digamos assim, de agilidade, não levando em consideração as boas práticas no uso dele. Então, às vezes a pessoa nem toma o cuidado de realmente ir lá e olhar de fato qual o propósito desse recurso. Eu fui uma pessoa dessas, né? No início eu era bem resistente, mas depois eu fui correr atrás e identificar o propósito dele e eu vi que é muito útil. Bom, o primeiro tópico aqui sobre boas práticas para levar em consideração é a legibilidade. Porque à medida que a tipagem aumenta de tamanho, a inferência de tipo pode ajudar muito nesse sentido. Vamos ver um exemplo. Bom, olha essa declaração aqui de modo explícito e a declaração local de modo inferido com var. Então, a gente vê que a declaração do modo explícito ela está bem clara do objetivo dela. O nome da variável está bem colocado, a gente sabe o tipo dela, o inicializador dela. Só que ao tamanho dessa expressão, né, fica muito verbosa. Então, com o var, a gente consegue simplificar essa declaração sem perder a legibilidade do código. Então, a gente omite a tipagem e a declaração fica bem mais resumida. Vamos para um segundo tópico. Então, esse tipo de coisa aqui é um candidato. Quando você se deparar com um código assim, opa, esse cara aqui eu posso transformar ele num var que eu consigo reduzir bastante o meu código, deixando mais sucinto, não perdendo a qualidade. Outro ponto aqui de declaração usando o método. Olha o tamanho desse método aqui. Nossa, isso aqui verboso demais. Bom, a gente vê aqui que a gente não consegue, não é que não consegue, a gente tem uma dificuldade um pouco, a gente leva um pouquinho mais de tempo para entender o que esse cara está fazendo. Esse exemplo eu extraí lá do OpenJDK Wiki, uma publicação de um autor lá falando sobre inferência de tipo. Ele deu esse exemplo aqui de como a gente pode simplificar essa declaração utilizando o var. Aparentemente esse método está fazendo uma remoção de chaves duplicadas dentro de um mapa. Acho que é isso. Vamos ver aqui a refatoração com o var, como que ficou esse método. Bom, ficou um pouco mais legível, né? A gente consegue ainda melhorar muitas coisas assim em termos de variável e etc. Ou refatorar esse método de uma forma mais adequada, mas apenas incorporando o var nesse código, a gente consegue simplificar bastante e fica um pouco mais fácil de ler o que esse código está fazendo, né? Esse aqui é um ponto também que eu vejo de grande importância a ser levado em consideração, que é o código deve ser claro a partir do seu raciocínio local. Bom, o que é isso aqui, galera? Esse exemplo aqui, esse exemplo não está tão bom, mas dá para a gente seguir com ele. Mas o que é? Se para você entender uma declaração var, para você entender, você ter que navegar entre o código, entrar em método, entrar em outras classes do seu projeto, para você entender, cara, já não faz sentido esse código estar declarado, essa variável está declarada com o var, né? O var tem que ser, ele tem que te oferecer um raciocínio lógico do que aquilo está fazendo de forma local. Você bateu o olho aqui, você já entendeu o propósito daquela variável, já entendeu o propósito daquele código. Nesse exemplo aqui a gente vê que a variável declarada com var totalValue, ela assume o valor do product served get total. O que é esse get total? Ele retorna o que? É o total de produto? É o total de itens do produto? É o total de pedido? Sei lá. O que esse cara me retorna? Ele me retorna uma relist? Ele me retorna
um inteiro, um decimal, então a gente não sabe. Nesse sentido aqui, você vai ter que entrar dentro do método e ver o que ele está fazendo e retornando, para você entender essa variável total value, para você aí sim compreender de fato o restante do código que ela está sendo utilizada. E a mesma coisa com a variável de baixo, né, que é percentage value, que recebe o valor de calculate, passando como parâmetro total value. O que esse calculate me devolve? Mesma pergunta, é um array list, é um inteiro, é um decimal? A gente não sabe. Então a gente teria que navegar no código para entender o contexto desses métodos, para a gente descobrir o propósito dessas variáveis e entender de fato o que o código está fazendo logo abaixo delas. Então é um ponto que a gente tem que levar em consideração ao trabalhar com var sim. Nomes de variáveis. Bom, esse aqui é um tema também muito importante porque o var ele veio para facilitar e resumir o seu código. Mas se você não levar em consideração as premissas de ter bons nomes de variáveis declarados, o seu código vai ficar uma confusão. Com a tipagem a gente ainda consegue entender um pouco o sentido daquela variável pelo tipo dela. Agora, sem o tipo, e você utiliza o nome de variável lixo, digamos assim, aí fica muito difícil a compreensão. Vamos ver um exemplo aqui. Bom, a gente vê aqui que a declaração sem var, ou seja, list é igual session manage execute query. A gente não sabe o que essa query está executando e o que ela está retornando. Mas, pela tipagem da variável list, a gente consegue entender que esse list é uma lista de order. Apesar do nome da variável ser um lixo, né? Mas se a gente utilizar o var usando um nome sugestivo para a variável, a gente pode tirar a tipagem dela. Ou seja, ali fica bem claro para nós que o retorno desse execute query vai nos devolver uma order list. Agora um exemplo. Se o cara for aqui e remover esse order list e colocar o list aqui como está no de cima, utilizando o var, aí sim o código fica muito difícil de entender. Aí você vai ter que navegar no código, entender o que ele faz, voltar aqui, etc. Então, tome esse cuidado ao trabalhar com o var. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Isso aqui eu acho muito, muito importante, cara. Muitos devem ainda não entendeu isso, que ler código é mais importante do que escrever código. A gente programa para humanos, cara, infelizmente. A gente programa para que outros devs leiam, entendam, escalam aquela aplicação, refatore, incorpore e etc. Então, o código nosso tem que ser como um livro. A gente abre ali e consegue ler e entender o que está sendo feito. Um bom código, né? Então, ler código é mais importante do que escrever código. Bom, a gente sabe que códigos mais curtos, assim, você encurtar um código é um exemplo de boa prática, né? Nossa, eu peguei um código de 50 linhas, reduzi ele em 10, 15 linhas. Beleza, mas se você encurtar um código demais, apenas por encurtar, não levando em consideração a legibilidade daquele código, o entendimento de outros devs e etc., bom, você pode estar omitindo ali informações muito importantes para que alguém entenda o que aquele código está fazendo e, com consequência, entenda o que aquele projeto, aquele programa faz. E, principalmente, isso se agrava muito se você utilizar o var de forma errada. Então, tome cuidado, porque o var mesmo, o objetivo dele é apenas deixar o nosso código legível, sem redundância nas declarações. Então, use esse recurso levando em consideração tudo que a gente está mostrando aqui nessa apresentação. Porque se você utilizar de forma muito inadequada, apenas para simplificar, agilizar algum código, nossa, você já está criando um monstro, cara. O seu código vai ficar muito confuso e de difícil compreensão. Então, tome cuidado com esse ponto.
Outro ponto importante aqui é minimizar o escopo das variáveis locais. O que é isso daqui? Isso aqui quando você trabalha com o var, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Bom, a gente vê nesse exemplo aqui que a gente declara um array list de integers e ali a gente vê que com o array list a iteração dele segue quem é o primeiro a entrar é o primeiro a sair na ordem, né? Beleza. Agora vamos supor que chegou um dev aí que, nossa, cara, esse array list ali eu vou modificar ele para um hash set porque ele não pode existir elementos duplicados. Beleza, a gente fica claro no exemplo ali agora que se o seu contexto levar em consideração a ordem de interação, a gente agora tem um bug, já que o hash set, como mostra aí no exemplo, ele não possui mais uma ordem de iteração definida. Então, a gente já tem um bug nesse sentido. Beleza, aqui fica evidente para a gente o problema se a gente rodar esse código, né? Mas vamos supor que esse código seu, suponha que ele está dentro de um método gigante com um escopo correspondentemente grande para aquela variável numbers, tá? Então vamos supor que você tem ela declarada na linha tal, abaixo dela você tem, sei lá, umas 1000 linhas de código, num sistema monolito, digamos assim, e depois dessas 1000 linhas de código, você de fato utiliza aquela variável numbers. Vamos ver um exemplo. Ok. Então a gente declarou a variável numbers, que foi alterada por dev topetinho, para um hash set, para evitar duplicidade. E após 100 linhas de código, ele utiliza a variável numbers, adicionando números e printando ela. Bom, o impacto dessa alteração de um array list para o hash set agora não fica mais evidente. Ou seja, aquele bug que a gente pegou sob iteração não fica mais evidente assim. Então, esse bug provavelmente vai existir aí no seu código por um bom tempo ou vai levar um bom tempinho aí depurando e de fato entendendo o motivo do problema. Por quê? Porque a declaração da variável aqui, numbers, ela está muito longe da sua utilização. Então, se a gente muda a implementação aqui de um array list para hash set, a gente não vê o impacto disso aqui para baixo. Diferente se a gente tivesse ela não declarada com var. Se ela fosse tipada, opa, desculpa. Se ela fosse tipada, se você mudasse aqui a implementação, de fato o código aqui abaixo quebraria. Aí você, opa, estou fazendo alguma merda aqui, entendeu? Tava aquele alerta. Então, sempre leve isso em consideração. Ao utilizar o var, concentre o escopo minimizado para esse tipo de variáveis, ok? Beleza. Então vamos ao próximo ponto aqui. Considere utilizar o var quando os inicializadores fornecem informações suficientes para o leitor. Bom, o que é isso daqui? Bom, a declaração explícita e a declaração com o var. Aqui fica bem nítido, né? O inicializador dela é um new byte array output string. Então, com o inicializador, eu ofereço informações claras para quem está lendo o meu código do objetivo dessa minha variável. Então, ela, para mim, vira uma candidata a utilizar o var. Então, eu posso omitir essa tipagem enorme aqui. Então, esse é o sentido da gente olhar e, de fato, colocar o var para nos ajudar e não atrapalhar. Bom, outro ponto aqui use o var para quebrar expressões encadeadas ou aninhadas com variáveis locais. Bom, isso aqui também eu acho muito relevante. Vamos a um exemplo. Bom, aqui, esse código aqui, ele pega a string que ocorre com mais frequência dentro de uma coleção. Então, esse aqui tem um retorno, então ele deve ser um método, né, que está retornando isso. Olha para a gente ver o alinhamento de strings que tem aqui e funções, né? Tipo assim, se a gente for pegar esse código aqui,
a gente até consegue ler, mas cara, fica meio esquisito isso aqui, né? Nossa, esse tanto de alinhamentos aqui às vezes dificulta a leitura de fato do que isso está fazendo. Com um modelo prático, que é um modelo de boas práticas para a gente refatorar esse código, separar as responsabilidades do que ele está fazendo, ao invés de deixar tudo alinhado. Então, como que a gente faz isso de forma tipada? A gente quebra, por exemplo, dessa forma aqui, a gente vê o propósito de cada ponto da regra, né? E melhora bastante a legibilidade do código, utilizando o modo explícito. Agora, se a gente transformar isso aqui ainda com o var, fica ainda mais sucinto, mantendo a legibilidade do código. Ou seja, a gente omite aquelas tipagens enormes aqui, optional, map, enter, string long, map, string long, etc. A gente omite esses caras e por inferência de tipo do inicializador aqui, ele determina a tipagem para nós. Então fica muito mais curto o nosso código, né? Beleza, pessoal. Então aqui minhas considerações finais. Bom, eu acho que sim, o VAR ele nos ajuda muito nesse sentido do que eu apresentei aqui, em deixar o nosso código mais sucinto, reduzindo a complexidade, mantendo ele mais legível e etc. Porém, existe o contra, que é utilize o VAR com cuidado. Utilize o VAR levando esses pontos aqui que eu demonstrei. Se você usar ele de forma indiscriminadamente esse recurso, ele vai piorar em muito o seu código, sem levar todos esses pontos que foram apresentados aqui, tá? Então, cuidado, leve esses pontos que a gente apresentou aqui em consideração quando você for resolver utilizar o VAR, tá? Bom, eu particularmente acredito que bons códigos, eles, independente de utilizar o VAR ou utilizar a forma explícita nas declarações, eles podem ser escritos de ambas as formas sem perder a legibilidade, a compreensão e etc. Tá? Mas é inegável que o VAR consegue contribuir muito nesse ponto para nós. Tá? Uma medida que eu sigo aqui, que eu posso compartilhar com vocês, sempre que eu me deparo no meu código que eu tenho uma declaração que está muito grande, por mais que ela seja compreensível, mas a tipagem dela é muito grande, igual os exemplos que eu mostrei ali, um map de integer com lista de string e etc. A declaração ficou muito verbosa, foi muito grande, aí sim eu acho que é um bom candidato a transformar em um var, né? Por exemplo, dentro de um loop, de um for, que você de mapa, que você tem que declarar ali o tipo do objeto que está sendo iterado, etc. Ali o var faz muito sentido, né? Então, beleza, pessoal. Esse aí é o que eu queria passar aqui. Aqui estão as referências que eu utilizei para montar aquele compiladão ali no início da apresentação, né? De forma bem resumida. Acessei bastante a documentação própria do recurso. Acessei também algumas publicações oficiais na Oracle, na OpenJDK também. Então, se você tiver curiosidade, eu aconselho a dar uma leitura ali e entrar bem no bit a bit do que é o recurso, tá? Então, beleza, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Valeu!